noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo, mais uma live do Webinário Saudável. E queria agradecer a participação de todos. Estou recebendo muitas mensagens, está sendo muito legal, falando que está legal a iniciativa, que estão aprendendo bastante. Então é isso mesmo, esse é o objetivo, passar mais conhecimento para as minhas clientes, minhas mamães, para conseguirem se dar melhor com seus bebês. Inclusive o assunto de hoje, gente, é um assunto fantástico, né? Qual mamãe aí que tá com dificuldade de dormir, que tá com sono atrasado, que tá com aquela olheira enorme? Quero saber, hein? Vão comentando aí no vídeo, tá bom? Se quiserem fazendo perguntas, podem fazendo, que a gente tá aqui ao vivo e a Lari vai respondendo para vocês. Então, eu tô aqui com a Larissa Rodrigues, ela é consultora do sono. E, gente, eu não sabia que existia essa profissão, né? Sim, é uma profissão teoricamente nova, né? Pouco conhecida. Uhum. E agora o pessoal tá tomando conhecimento, entendendo como é que funciona. Não, é fantástico, né? Porque todo mundo que vem aqui fazer newborn fala, Rafa, acho que a pior parte é não dormir. Que a gente fica estressada, fica irritada, né? Pra vocês verem a importância que tem uma noite boa de sono. E a Lari, ela tá grávida da Bia. Ela tá de 39 semanas, gente. Ai, meu Deus, vai nascer. Então, foi uma ansiedade essa semana pra essa entrevista, porque ela falou, Rafa, eu não tenho certeza se vai dar pra eu ir. E eu, Jesus amado, eu vou ter que cancelar a entrevista com todos os meus telespectadores aí. Então, vamos ver, né? Qualquer coisa a gente interrompe aqui a entrevista, viu? Por enquanto ela tá quietinha aqui, sossegada ainda, então vamos aguardar. Verdade. Então, a Lari, ela dá consultoria do sono tanto presencial, que você atende na casa da pessoa, Sim, né? Isso. E online também. Ela até estava comentando comigo que ela atende gringos, dá licença? Que chique. Porque é difícil, né, gente, encontrar uma consultora do sono. Eu acho que essa profissão é nova mesmo, porque a gente não tinha ouvido falar. Uhum. Então, vamos dar início à nossa entrevista. A Dayana Pantarotto está ao vivo. Oi, Day, tudo bem? Como está seu bebê? Vão colocando dúvidas aí pra gente, tá? Que a gente vai respondendo. Primeira pergunta, então. Existe uma fórmula para fazer o bebê dormir bem? Essa é uma pergunta que eu recebo muito, porque as pessoas acham que é mágica, né? Se fosse mágica, gente, eu poderia escrever um livro, A Mágica para Fazer o Seu Bebê Dormir Bem. E pronto. Não existe uma fórmula mágica. A gente precisa prestar muita atenção na individualidade de cada bebê, né? Cada serzinho é diferente e a gente precisa prestar atenção nisso. Então, cada um vai ter uma resposta diferente, cada um tem uma dificuldade com o sono ou uma questão com o sono que pega mais. Então, a gente precisa entender a individualidade, a necessidade de cada bebê, a necessidade de cada família e trabalhar cada família de uma forma diferente, né? Então, não existe uma fórmula mágica, mas existe solução para as noites de sono. Gente, que pena, não existe fórmula mágica, mas ela vai dar tanta dica hoje, preparem-se aí. Vai valer a pena. Ô, Day, a Manuzinha, ela dorme bem? Como que tá? Quero saber, hein? Conta aí pra gente. Quanto tempo tem a Manu? Ela acabou de fazer newborn comigo. Que delícia. Então tem muitas dicas importantes aqui hoje, com certeza. Eu até queria falar pra vocês que eu uso várias técnicas aqui para os bebês dormirem, né? Queria até falar, uma delas é enrolar bem apertadinho no wrap, que vocês podem usar qualquer malha, qualquer tecido, deixar o bebê bem encolhidinho. Por quê? Porque o bebê, como que ele tá na barriga da Lari, por exemplo? Tá bem encolhidinho, de cabeça para baixo e ouvindo o som da barriga dela. Então é tudo isso que eu tento fazer aqui no estúdio. Eu enrolo o bebê no paninho, faço uma leve pressão na cabeça dele e coloco o ruído branco. Inclusive, para vocês que têm Spotify, eu tenho uma playlist cheia de diversos ruídos brancos. Aí você vê qual que o seu bebê se adapta mais. Legal. Essa é uma dica muito importante. O bebê ele precisa se sentir seguro,
né? Assim como ele estava no útero. Então, para bebê recém-nascido é maravilhoso. Tanto é que às vezes até para um banho, né? Bebê, a gente vai dar banho no recém-nascido e eles têm vários espasmos, porque eles assustam, eles têm medo. Então, essa dica é muito importante mesmo, ajuda demais, com certeza. Eu tava até contando pra ela, né, que quando a cliente chega aqui pra fazer o ensaio newborn, ela tira a roupinha do bebê e ele dá aquele espasmo de abrir os bracinhos. E logo em seguida ele chora. Por quê? Porque ele tá querendo proteção. Ele quer abrir o braço e encontrar o útero aqui, pra ele não conseguir se mexer. E como ele já nasceu, ele consegue abrir e pensa que ele tá caindo. Então, por isso, quando vocês vão trocar os seus bebês, segurem as mãozinhas dele. Por exemplo, ainda mais se tiver o marido perto, alguém perto, você troca ali a parte de baixo a fraldinha, enquanto isso alguém te ajuda a prender nos bracinhos. Isso é muito importante, porque daí o bebê não chora, tá bom? Ó, já é uma dica de ouro pra vocês. Já foi uma dica. Vamos pra segunda pergunta, então. Meu bebê não dorme direito. Isso é fase? Algum dia isso vai passar? Como que é, Mari? O que a gente mais escuta de mães que, né, têm dificuldades com sono, né, amiga? É fase, um dia passa, espera, aguenta, fica uns meses aí sem dormir, ou às vezes até anos, que eu já atendi crianças maiores que os pais nunca dormiram uma noite toda. Então é fase e vai passar. Não é bem assim, gente. É muito importante que o bebê tenha sim um sono de qualidade. Não que a gente simplesmente considere como uma fase. É difícil para nós, não é? Passar noites em claro, não dormir direito. Para o bebê também. Então, assim como o bebê, ele tem estímulos para aprender a falar, aprender a andar, aprender várias coisas, engatinhar, a gente fica ali estimulando, a gente ensina, até para aprender a comer, né? Tem uma fase de adaptação, tem todo um período que a gente se dedica a ensinar esse bebê a comer. Então, assim como a gente ensina esse bebê em vários segmentos na vida, a gente precisa ensinar o bebê a dormir. É muito importante que ele tenha um sono de qualidade. Até porque, durante esse sono, vão ser liberados diversos hormônios de crescimento, enfim, que a gente vai falar a seguir, que são importantes para o desenvolvimento dele. Então, não considere que é só uma fase e espere passar. Sono é saúde, a gente precisa cuidar do soninho dos pequenos. Legal a dica, né, gente? Vamos para a terceira pergunta, então. A Juliana Carriel mandou pra gente, ó, meu bebê tem 4 meses e dormia super bem. Acordava somente uma vez na madrugada e hoje acorda a cada 2 horas. Tá. Existem muitos fatores, assim, picos de crescimento, eles diferenciam muito o padrão do sono do bebê. Então, em momentos que a gente tem um salto de desenvolvimento, um pico de crescimento, é importante que a gente mantenha uma rotina com esse bebê para que ali ele não adquira maus hábitos de sono, que é aí onde muda todo o padrão do sono. Porque o bebê começou a acordar. Às vezes a gente acaba estimulando mais, ou dá um colo a mais, ou... Enfim, tem N fatores que a gente pode trabalhar aí, e aí muda esse padrão do sono. Então é muito importante, nesses momentos, a gente saber o que fazer para ajudar. Ele vai passar ali umas 2 semanas numa fase bem complicada mesmo, nesses picos, mas para que depois dessas 2 semanas ele não adquira maus hábitos de sono, e sim continue dormindo a noite inteira como ele fazia antes, tá? Sobre essa pergunta que você fez, da importância do sono de qualidade, né? Vamos usar um exemplo assim. Digamos que cada coisa que o bebê aprende durante o dia, eu aprendi a dar um tchauzinho, é um livro. Eu aprendi a falar mamãe, é um livro. Cada coisa que ele aprende é um livro que vai se espalhando ali no ambiente, que ele vai consultar mais tarde. E aí, durante a noite, o bebê tem um sono de qualidade, ele tem um sono que é restaurador, que ele vai de fato descansar. É como se alguém pegasse todos aqueles livros espalhados de aprendizado e organizassem todos numa prateleira. Então, tem uma prateleira ali, tem o livro do tchauzinho, o livro da mamãe, o livro de cada aprendizado. Se o bebê não tem um sono de qualidade, se eu me prendi naquilo, é uma fase, vai passar, deixa ele dormir mais ou menos, é como se no dia seguinte todos aqueles livros estivessem espalhados no chão e o bebê tem dificuldade de acessar aquelas informações de aprendizado. Tá? Então, tá aí
uma das importâncias de ter o sono de qualidade. Existem vários hormônios. Tem, por exemplo, o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento. 90% do hormônio de crescimento é liberado durante o sono profundo. Nossa. Então, o bebê precisa dormir bem para que ele consiga crescer bem, se desenvolver bem. Tem, por exemplo, o hormônio da leptina, que é o hormônio que provoca a sensação de saciedade. Com uma noite bem dormida, o bebê ele vai se sentir mais vezes, por mais tempo saciado. Uma noite mal dormida, a leptina ela não tem a liberação ideal dela, e a grelina, que é o hormônio da fome, toma conta, e ele acorda mais vezes para mamar, ele acorda por conta de fome. Então, é assim, uma coisa vai ligando a outra, é um círculo, e aí tudo a gente precisa trabalhar para que esse círculo seja perfeito para ajudar o bebê a dormir bem. Legal. Quarta pergunta, então. Com quanto tempo meu bebê vai dormir a noite toda? Essa é o sonho O de desespero consumo. das mães, né, gente? Que dó. É verdade. É o sonho de consumo, né? Que o bebê durma a noite toda. Mas tem uma questão assim, o bebê ele não é um robô, ele é um ser humano. E assim como nós, às vezes a gente tem uma dor de cabeça, a gente foi dormir com uma dor de cabeça mais chatinha, e aquilo à noite não é tão legal quanto uma noite que a gente está descansando bem. Então, com o bebê, todos os fatores também vão influenciar. Ele tem um dente nascendo, tem uma cólica, ou aquele dia ele tá mais cansadinho, enfim, tem vários fatores que vão influenciar nessa noite de sono. Então, assim, é um sonho de consumo, que o bebê durma a noite toda, mas não é uma regra e não tem como a gente determinar. Com 3 meses meu bebê vai passar a dormir a noite toda. Tem bebês, como a gente citou aqui antes, que até os 4 meses ele dormiu a noite toda, né? Tem outros que com 1 ano, 2 anos ainda não dormiu a noite toda. Então, o que acontece? O porquê que ele está acordando? É isso que a gente precisa identificar. Qual que é a necessidade dele que está fazendo ele acordar tanto? E aí, a partir disso, a gente trabalha para melhorar essa qualidade do sono. Claro que melhorando essa qualidade, com o tempo ele vai passar a emendar mais horas de sono, até passar a dormir a noite toda. Mas não dá pra gente considerar que eu preciso que o meu bebê durma a noite toda. Ele tem as necessidades fisiológicas também dele. Não tem uma receita, gente, secreta. Não existe, infelizmente, viu? A Dayana fez uma pergunta aqui pra gente. Oi, Dá, tudo bem? Minha filha tem 35 dias e está trocando o dia pela noite. O que eu faço? É bom que a gente vai ter a resposta da sua pergunta. Tá aqui nas próximas perguntas. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter a resposta de como te ajudar, tá? Como eu ensino meu bebê a dormir? Deixo chorar sozinho? Gente, essa é a pergunta que eu mais recebo. E muitas vezes, muitos pais deixam de me procurar com esse receio. Consultora do sono. Então, o que ela vai fazer? Ensinar meu bebê a dormir chorando e deixando sozinho. Não, por favor, não deixem o bebê chorando sozinho. O choro, ele é o meio de comunicação do bebê. Alguma coisa né? errada, Ele não né? sabe falar, ele não sabe dizer eu tô com fome, ou poxa mãe, eu não tô conseguindo dormir porque essa noite o berço não tá tão confortável, ou eu tô com frio, ou eu tô com um pouquinho mais de calor. Ele não sabe falar. O bebê se comunica como? Através do choro. Então é importante que a gente dê atenção ao choro do bebê, que a gente identifique o porquê que ele tá chorando, o que ele tá querendo dizer pra mim, tá? E não virar as costas. É a mesma coisa, a gente tá conversando aqui pessoalmente e de repente você tá me falando uma coisa, eu viro as costas pra você e não dou bola, tá? Então a gente não precisa tratar dessa forma. Hoje, eu, Larissa, consultora do sono, trabalho com um método de repetição, tá? Quando a gente vai ensinar nosso bebê a falar mamãe, por exemplo, a gente não fica lá, mamãe, fala, mamãe, mamãe, mamãe. A gente não fica repetindo. Vai introduzir a papinha salgada. Ele não gostou muito aqui a primeira vez, não aceitou muito bem. A gente vai deixar de alimentar nosso filho? Não. A gente vai repetir o hábito até que ele se acostume e torne um hábito para ele, tá? Então, a questão de dormir, como é que eu vou ensinar meu bebê a dormir? É a mesma coisa. A gente vai repetir um hábito, repetir de acordo com a necessidade de cada bebê e ensiná-lo. E não deixar chorando. Isso de forma alguma, tá? Quando a gente muda um hábito, pode trazer um desconforto.
Eu não estou acostumada a levantar às 6 da manhã para caminhar todos os dias. E a partir de hoje eu vou fazer isso. Eu vou querer desistir, eu vou ficar desconfortável, eu vou ficar com sono, eu vou querer me sabotar, não vou levantar da cama. Hoje tá frio. Exatamente, eu vou inventar 1001 desculpas. Porque é desconfortável quando a gente muda um hábito. Pro bebê não é diferente. Então pode ser que aconteça algum chorinho, aconteça alguma coisa assim, mas questão de perder um hábito. E a gente não vai abandonar, a gente vai pegar, a gente vai acolher esse bebê e mostrar pra ele que ele está em segurança, tá? Então choro não, gente, por favor. Legal. Vamos para a próxima pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta aí, gente? Dai, a sua a gente já esclarece, tá? É a próxima, inclusive. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta. A gente está fazendo a transmissão pela minha página também. Certo, muito obrigada, meninas. Sexta pergunta, então. Como proceder quando o meu bebê troca o dia pela noite? Essa já foi, né? Não, essa... é porque foi a pergunta da Dai, né? É verdade. Então agora a gente vai responder, Dai. Dia pela noite é assim... O maior fator que me procuram para recém-nascidos, no caso dela tem 35 dias, né? É bem isso. Quando o bebê tá dentro do útero, ele não sabe o que é dia e o que é noite. Muitas vezes até sei bem nessa fase, de madrugada o bebê chuta, o bebê se mexe bastante, porque ele não tem essa noção de como diferenciar. Então, a gente precisa ensinar o bebê a diferença do dia e a diferença da noite. Primeira dica, assim, durante o dia, a casa tem que estar num ambiente diurno. Claro. Tá? Então, você tem uma TV ligada, você tem uma panela batendo ali que tá fazendo uma comida, janela aberta, a claridade, tudo isso permanece. É claro que eu não preciso deixar uma luz 100% no rostinho do bebê, porque ele também precisa dormir de uma forma gostosinha durante o dia. Mas eu não vou deixar aquele breu, aquele ambiente noturno para ele. Então, durante o dia, a casa continua num ritmo diurno, que ele vai entender que é assim que vai acontecer a soneca. Então, não precisa deixar a casa sem barulho, porque não. Tem gente que fala até pra visita, fala baixo, né? A gente vai acordar o o bebê tá dormindo. Não há essa necessidade, ele precisa se acostumar que ali é durante o dia. Tá. O sono, ele vai ser muito diferente de dia e à noite, tá? E aí, à noite, aí sim, a casa entra num outro ritmo, é um ambiente mais acolhedor, a voz vai ficando mais suave, tanto da mãe quanto de todos que estão ali na casa. Eu não vou ter estímulos nenhum, televisão ligada, às vezes a gente tá ali amamentando há um tempão, vou aproveitar para assistir uma série, aquela luz da TV vai atrapalhar nessa questão do sono noturno do bebê. E uma dica, assim, principal, que a gente já falou da repetição, hábito noturno, ritual noturno. Então, coloquem um ritual noturno na casa de vocês. Todos os dias, por exemplo, às 6h30 eu vou dar um banho relaxante, o banho ajuda muito à noite, a não ser que o seu bebê desperte com banho, tá? Então, a gente precisa sempre olhar isso, é aquilo que a gente falou, não tem regra, a gente precisa olhar de acordo com cada bebê. Ô, Dai, fala aí pra gente, você tá fazendo isso, essa rotina, assim, de dia barulho, claridade, e de noite tudo mais quietinho, voz baixinha? Como que tá essa rotina? Fala aí com a gente. Porque daí à noite, além disso, tem um banho relaxante, um banho bem quentinho. Não é aquele banho que a gente vai limpar o bebê, não é o mesmo banho que a gente dá durante o dia. É um banho mais tranquilinho mesmo, mais relaxante, com a voz já suave. As luzes da casa vão ficando amena. Então, se eu tiver um abajur no quarto, eu já vou ligando esse abajur, não deixo a luz tão clara. Tem um detalhe que é muito interessante, assim, que os pais sempre falam, nossa, mas como assim, mesmo com um bebezinho tão novinho? Pijama. Quando o bebê tem um pijaminha, não precisa ser, eu vou comprar um pijama. Tem lá um bodyzinho, um mijãozinho que é específico para ele dormir. Quando, dentro desse ritual noturno, teve o banho, teve a luz mais clarinha, teve a voz que tá suave, não tem barulho na casa, não tem estímulo nenhum. E aí é colocada aquela roupinha, o bebê ele já vai entendendo que está chegando a hora de entrar em soninho, de relaxar e descansar e ter um sono tranquilo, tá? Então, assim, vejam que são muitos fatores, não é uma coisa ou outra. Eu vou ligar todos os fatores e a partir disso
eu consigo fazer um ritual noturno. Eu tô fazendo ritual noturno todos os dias, ele vai se acostumar. Massagem, excelente. Seu bebê, ele já tem 35 dias, a Chantala é uma massagem perfeita para fazer nesse fim de tarde, começo de noite, que ela vai relaxar muito o bebê, né? E olha que legal, a gente falou sobre Chantala já para vocês, viu? É só dar uma olhadinha no post. Sim. Da Annelise. Então, é fazer realmente essa diferença dia e noite. Deixa eu ver, A aqui Renata tem uma Tim pergunta. perguntou pra gente, a mamãe dormir bastante na gestação influencia no sono da bebê? Não, ele não tem essa Tá dormindo ligação bastante? toda. Tá com soninho, né, Rê? Mas a gente fica com um sono absurdo, É. gente. O que é isso? A gente dorme literalmente como um bebê, né? Não, não influencia, tá, essa questão. É claro que quando você tem uma gestação mais tranquila do que uma gestação agitada, isso vai mudar também na forma como o bebê está. Ele lida ali com essas situações, né? Ele vai ser um bebê mais calmo, se você tá mais calmo, então dormir faz muito bem, aproveite. Mas ele não vai influenciar diretamente com o sono do bebê, tá? Respondido então, Dai. Fala aí pra gente como que você tá fazendo, tá? Sétima pergunta, então. Existe um horário melhor pro bebê dormir? Essa é muito legal. Primeiro eu quero deixar claro que assim, não é uma regra, eu não estou falando o bebê tem que dormir em tal horário, tá? Mas a gente falou um pouquinho sobre os hormônios, né? Existe um hormônio, a melatonina. Não sei se vocês já conhecem, na verdade ela é um neurohormônio. Com o bebê, ele não tem... Ai meu Deus, tá caindo aqui, ó. Assistente, por favor. A gente tá perdendo... Pode deixar. Você arruma pra gente, por favor? Eu vou continuando falando aqui, tá, gente? Aqui a outra gravação tava se desprendendo aqui. Então, vamos lá. A melatonina, ela é o hormônio da regulação do sono. Então, os bebês recém-nascidos, ele não tem isso. Tanto é que ele troca dia pela noite, a melatonina não está sendo secretada corretamente. E aí, por isso, ele não está dormindo nos horários que a gente já conhece, tá? Entre 7 e 8 da noite, a melatonina, ela é secretada. Então, é o horário que o bebê relaxa. Vocês podem perceber, quem já tem o bebê mais velho ou a criança, vai perceber que das 7, 8 horas da noite o bebê fica mais chatinho, mais sonolento. Tanto é que muitos bebês acabam tirando soneca entre 7 e 8 da noite. Na verdade, é o horário ideal para dormir. Porque se ele dormir nesse horário que a melatonina está sendo secretada, ele vai ter aquele sono mais tranquilo, aquele soninho relaxante, aquele sono de qualidade. Diferente se eu coloco um bebê para dormir às 11 da noite. O que aconteceu? A melatonina, ela está em baixa e a adrenalina está em alta. Então, o bebê vai ter aquele sono agitado, vai ter aquele sono que não é um sono restaurador, que não é um sono tranquilo, e isso muda muito. Então, assim, colocar o bebê para dormir entre 7 e 8 da noite é a melhor das opções, tá? Às vezes nós adultos, aquele dia que a gente tá muito cansada, que a gente fala, nossa, eu tive um dia agitadíssimo, eu vou deitar na cama e eu vou dormir muito. E aí a gente deita na cama, a cabeça fica... A gente não dorme direito, porque a nossa adrenalina ainda tá em alta, ela não baixou. Então, a gente não tem aquele sono restaurador. Com o bebê é a mesma coisa. Então, por isso que a gente precisa, de fato, ajudá-lo. Essa questão da melatonina vai ajudar, esse horário, o banho quente vai ajudar nessa produção da melatonina também. Então, o melhor horário para o bebê dormir é entre 7 e 8 da noite. Nesse momento, muitas mães me detestam. Falam, como assim? Ela quer que eu vá dormir 7, 8 da noite? Vamos pensar pelo lado positivo. A gente tem um tempinho maior com o marido, um tempo maior de relaxar em casa, de ficar tranquilo, porque o bebê já tá dormindo e tá dormindo muito bem. Então, vale a pena, tá bom? Tem os seus pontos positivos, com certeza. Oitava pergunta. A Dai falou com a gente. Tô assim, mas de dia ela não acorda com nada. Faço de tudo e ela dorme sem acordar. Nem aspirador, campainha faz acordar. À noite, ela acorda... E cortou. Cortou. Você consegue ler aí pra gente depois? Vamos para a próxima pergunta, então. Vamos. Quais casos mais comuns de dificuldade com o sono?
O que mais me procuram é: meu bebê dorme tarde demais. Já atendi consultorias que o bebê 3, 4 horas da manhã estava indo dormir. Ou meu bebê acorda cedo demais, 4, 4 e meia da manhã já acordou e deu bom dia. Ou meu bebê não tira sonecas, né? Então, assim, tem muitos fatores muito diferentes mas assim, dormiu cedo demais, dormiu tarde demais, acorda de hora em hora, não tira soneca durante o dia, são as coisas assim que mais me procuram pra auxiliar. Ou troca o dia pela noite. Imagino. Vamos ler então a resposta inteira da Dai. Tô sim, mas de dia ela não acorda com nada. Faço de tudo e ela dorme sem acordar. Nem despertador, campainha faz acordar. À noite ela acorda em torno de 1h30 e não quer saber de dormir. Tô tentando deixá-la acordada no fim do dia, mas ela só quer dormir. O bebê recém-nascido, ele dorme muito mais, né? Ela tá acordando em torno de 1h30 da manhã, é isso, e não dorme mais. E que horas ela tá indo dormir, tá? Uma das coisas, assim, depois se você quiser me chamar também, a gente conversa melhor, mas tentar interromper mais esse sono durante o dia, tá? Não que você não vai deixar seu bebê dormir. Pelo contrário, a gente nunca nega um soninho pro bebê. Mas interromper mais para o bebê ir entrando nesse ritmo de que sim, tá acontecendo durante o dia, sim. Eu atendi uma consultoria, um bebê tinha 45 dias, ele literalmente trocava o dia pela noite. Às 6 da manhã era o horário que o bebê ia dormir. Porque durante a noite passava tudo em claro. Então, a gente precisa fazer alguns ajustes nessa questão da rotina, trabalha bastante nessa questão do ritual noturno. Durante o dia, tenta manter mais acordado, não negar o sono, mas acordá-lo mais vezes para a gente conseguir ir conquistando essa troca do dia e da noite, tá? Tem uma outra pergunta aqui na página também, da Bruna. Você está acompanhando por qual? A Bruna, minha baby de 1 ano e 9 meses dorme muito bem durante a noite, porém vai dormir só 11 da noite. E entre 7 e 10 da noite, o horário que ela fica mais agitada, tipo, ligada no 220, pulando em tudo. Ainda dá tempo de criar uma rotina com ela? Com certeza, dá tempo sim, e é muito importante que crie, tá? A gente precisa identificar o que está acontecendo antes desse horário que está deixando ela tão agitada. O que a gente pode fazer para acalmá-la mais? Como que são as sonecas dela durante o dia? Então, tem muitos fatores que a gente precisa observar e trabalhar para entender qual é a necessidade dela, por que ela está ficando tão agitada nesse horário. Mas ainda é possível, sim, trabalhar, tá? Se você quiser, depois me chama também. A gente conversa, porque a gente precisa identificar. É aquilo que a gente falou na primeira pergunta. Cada bebê é diferente. Cada bebê é diferente. O que está levando aquele bebê a agir dessa forma e ter essa dificuldade com o sono? Então, a gente precisa entender a necessidade dele para conseguir trabalhar. Mas, sim, ainda é tempo, com certeza, de ajudá-la a dormir. E procurem mesmo, gente, a Larissa, porque, como ela disse, tem bebês que de anos já e não conseguem dormir bem ainda. Sim. Então é muito importante criar essa rotina, ter um hábito saudável de sono, para que vocês tenham uma qualidade de vida e não fiquem irritados por estarem tão cansadas, né? Exatamente. E até pro próprio bebê, né? Como a gente viu aqui, são liberados os diversos hormônios que são essenciais. É saúde, o bebê dormir bem. Então é sempre tempo da gente conseguir ajudá-los a ter esse soninho de qualidade, tá? Com certeza. Nona pergunta, então. Evitar que meu filho durma durante o dia vai fazer com que ele durma melhor à noite? Não, é engano. Muitas mães falam, eu seguro meu filho durante o dia, não deixo dormir para ver se assim ele dorme durante a noite. Não. O sono do dia, ele também é tão importante quanto o sono da noite. E muitas vezes até mais desafiador. Muitos dos clientes que me procuram é porque o bebê não dorme durante o dia. E tem essa necessidade, ele precisa dormir bem para que garanta que à noite ele durma bem também. Então, não caiam nesse erro. O bebê precisa dormir durante o dia também. Claro que dentro de cada idade tem uma tabela, o quanto é importante o bebê dormir, o quanto ele precisa desse sono durante o dia, mas ele precisa sim, tá? Última pergunta, então, gente. Como funciona a consultoria do sono? Essa é muito interessante. Primeiro, eu faço um encontro com a família. Como a Rafa disse no início, eu atendo tanto presencial aqui na região,
quanto online. Então, eu atendo o Brasil todo, eu atendo fora do Brasil, tá? A gente faz uma consulta via Skype, por exemplo, onde eu vou entender toda a rotina do sono do bebê. É onde vocês vão me passar tudo exatamente. Qual que é a dificuldade, quando ele está acordando, como ele está dormindo, como está sendo o soninho. Eu vou fazer muitas perguntas para entender de fato o que está acontecendo com este bebê em específico. Porque, como a gente disse, não tem uma regra que funcione para todos. A gente precisa entender essa necessidade. Identifiquei a necessidade daquele bebê, vou passar para a família o que a gente vai trabalhar. Quais são os hábitos de sono que a gente vai adquirir para os dias? É uma rotina de hábitos saudáveis de sono que a gente vai colocar. E aí eu tenho alguns planos de atendimento. Eu tenho uma consulta, que é onde a gente vai identificar tudo. Eu passo tudo para os pais e eles colocam em prática. Tenho um acompanhamento de 15 dias e tenho um acompanhamento de 30 dias. Independente do plano que a família fecha comigo, porque eu tenho esses diversos planos para auxiliar a família, para melhorar, para ter mais acesso, a família tem que pôr tudo em prática em 30 dias. Não menos que isso. É aquela questão da repetição que a gente falou. Então, a diferença desses planos é que eu vou acompanhando. Por quê? Vão surgindo inúmeras dúvidas, exatamente. Com certeza, né? Eu estou aqui colocando em prática, só que essa noite eu tive uma dificuldade grande com tal fator. Ou isso aqui funcionou bem, isso aqui não está funcionando legal. E aí eu vou identificando a resposta do bebê. Como que ele está respondendo a esses hábitos que a gente está implementando? Isso aqui está funcionando bem. Olha, isso aqui, vamos mudar a estratégia? Vamos trabalhar de tal forma com o bebê? Então, eu faço todo esse acompanhamento, dou novas orientações. Aí, o nosso contato é diário. Todos os dias a família vai me passar como está sendo e eu vou dando essas orientações novas, tá? Então, assim que funciona a consultoria. Lembrando, a gente não trabalha com deixar chorando, a gente trabalha com rotina, com repetição e com prestar atenção no bebê, que é o mais importante de tudo. E funciona. É só a gente ter força de vontade. E o principal de tudo, Rafa, é que não é uma consultoria que depende somente de mim. A Larissa vai fazer milagre. Não. É um trabalho em conjunto com a família. A família está se dedicando a fazer tudo aquilo que eu estou orientando. A família está fazendo tudo certinho. E aí, quando esse trabalho em conjunto acontece, tudo dá certo, as noites ficam muito mais gostosas. Eu recebo das mães, Larissa, meu anjo da minha vida, porque eu passei a dormir bem. Então, assim, falando rapidinho sobre como funciona a consultoria, é assim que funciona e vale a pena, tá? É claro que eu sou suspeita para falar que eu sou consultora de sono, mas vale a pena colocar tudo isso em prática e cuidar do soninho dos pequenos e consecutivamente do nosso sono também, tá? Vamos lá para mais uma pergunta, então. Por que a criança fica ligada no 220 à noite, tipo entre 7 e 10 da noite? A Sara Monteiro Rodrigues perguntou. Sarinha, aí a gente precisa identificar o que está acontecendo com eles. Por que eles estão ficando tão agitados? A gente precisa trabalhar uma rotina durante o dia todo que uma coisa vai levar a outra. Então, algum ponto desse dia ou dessa rotina está fazendo com que eles fiquem agitados. É um horário que o pai chega do trabalho? Pode ser. Então, é o momento de curtir o pai, eu vou brincar bastante, eu vou me divertir, pronto. Aconteceu a agitação. Antes disso, eles estavam brincando muito, ou foi um dia mais tranquilo e agora à noite, que é a hora que eu vou gastar todas as energias, então a gente precisa gastar a energia dessas crianças um pouco mais cedo, para nesses horários a gente colocar a casa naquele ritual noturno, naquele ritmo noturno, para eles entenderem que tem que mudar a chavinha do dia para a noite, que agora não é hora de agitação, e sim de se acalmar. Mais duas perguntas, então. A Thaís Ruas perguntou: o meu bebê tem 28 dias e, via de regra, dorme bem, mas alguns dias ele está lutando contra o sono, cochila e acorda bem assustado. É da idade ou pode ser algum problema? Tem 28 dias. 28 dias ele vai acordando assustado. Como que é esse sono em outros momentos? Ele sempre acorda assustado? Todas as vezes que ele entra em sono, ele tem um susto para acordar? Isso tudo a gente precisa identificar. Se você quiser me escrever, para a gente conseguir entender melhor como que tá a rotina desse bebê, como que tá acontecendo durante o dia, para eu conseguir te ajudar melhor, tá? E vamos à última pergunta, então, Arielle Costa. Boa noite, meu filho mama no peito e de dia a médica passa mamadeira de dia, mas à noite ela acorda doido
e quer mamar a noite inteira. Será que é porque ele sente meu cheiro? Durante a noite, ele está mamando no seio, é isso? Mama no peito durante o dia e mamadeira à noite. À noite ele acorda doido e quer mamar a noite inteira. Será que é porque ele sente meu cheiro? Tá, ele dorme com você na cama? É uma pergunta. De quanto em quanto tempo ele acorda? É de hora em hora? Porque às vezes tem uma outra questão que a gente tem, o bebê ele tem ciclos de sono, que ele passa por uma transição, sono leve e sono profundo. E às vezes eles não conseguem passar por essa transição do sono. Nós adultos, às vezes a gente não acorda à noite, abre o olho, puxa a coberta e volta a dormir. Nós estamos passando por uma transição do sono. Os bebês também passam por ela, só que muitos têm uma dificuldade gigantesca em não quebrar essa transição. Eles acabam despertando e não conseguem voltar a dormir, tá? Então aí a gente precisa identificar. Ele tá passando por essa transição de sono, tá tendo uma dificuldade de voltar a dormir, e aí o que ele precisa? Ele precisa mamar, porque eu sei que assim eu vou voltar a dormir. Como que ele entra em sono, no primeiro sono da noite? Ele tá mamando? Então, ele vai ter essa memória. Eu fui dormir mamando, então o que eu preciso fazer agora? Mamar para voltar a dormir? Então, tudo isso a gente precisa analisar também para conseguir trabalhar, tá? Bom, gente, era isso então. Várias perguntas, a Lari respondeu a todos. Se você teve alguma dúvida e não deu tempo de perguntar aqui ao vivo, você pode mandar uma mensagem para ela e pode mandar aqui no post mesmo, que ela vai respondendo e outras pessoas vão vendo. Isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Quanto mais pessoas, mamães, souberem das informações, melhor para elas. E amanhã teremos a Silvia falando às 10 da manhã sobre dicas de ouro para pós-parto. E ela vai trazer tanta informação bacana, gente. Eu, se fosse você, não perdia essa palestra. Com certeza. Então, amanhã, 10 horas da manhã, tá bom? Rafa, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite de estar aqui falando com as mães. É sempre muito bom isso. Busquem ajuda mesmo. Aproveitem essa iniciativa da Rafa, que tem muita coisa boa. Se você perdeu algum vídeo, acesse a página. Procure, assista, compartilhe com outras mães, que a informação é muito bom que ela seja sempre compartilhada, né? Quem está nos acompanhando pelo Face da Rafa, acessem a minha página também, que é Assessoria Bebê, temos vários outros serviços. Quem está acompanhando pela minha página, acesse Rafaela Salvaia Fotografia. Isso. Ela tem coisas lindas, gente. Eu tô aqui no estúdio, eu tô apaixonada pelas fotos newborn, tem ensaio gestante, acompanhamento. Então vale a pena. Fichas. Que lindas minhas fichas. Gente, uma coisa mais linda que a outra. Então vale a pena, acessem, compartilhem, curtam e nos acompanhem, que a gente vai sempre trazer coisas muito interessantes para vocês. Muito obrigada por nos acompanharem. Obrigada, Rafa, pela oportunidade. Obrigada a você. Eu estou muito feliz desse webinário tá dando certo, então até tô falando para elas. Que horas são agora? 8h10, elas estão aqui. Ela tá de 39 semanas e está aqui dando entrevista para vocês. A Bia não quis nascer durante a live, Graças tá? a Então Deus. tá tudo bem. Então tá bom, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã às 10 da manhã, então. Espero vocês na minha página, Rafaela Salvaia Fotografia, tá bom? Um beijo, gente. Até amanhã. Obrigada, tchau, tchau.